Olá, meu nome é Carlos Begales, sou associado do IGT, professor, juiz do trabalho. Hoje venho responder uma pergunta da doutora Sara, presidente do IGT, no seguinte sentido: como ficam as liberações dos depósitos recursais neste período de pandemia? Vejam, as medidas provisórias que foram publicadas recentemente e que tratam do direito do trabalho e do processo do trabalho não fizeram referência à liberação de depósito recursal. Logo que os fóruns foram fechados e que os prazos foram suspensos, a Associação dos Juízes pela Democracia fez um requerimento ao TST para que os depósitos recursais fossem liberados aos empregados. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, por meio da recomendação número 7, disse que não seria possível ao juiz liberar de forma geral e abstrata os depósitos recursais. O fundamento utilizado foi o artigo 899 da CLT. O que diz esse artigo? Que os depósitos recursais serão liberados ao vencedor da demanda após o trânsito em julgado da decisão. Pois bem, e quais seriam as hipóteses, portanto, práticas em que isso poderia ocorrer? Vejam, quando a sentença é líquida, basta verificar o valor decidido e calculado no processo com o depósito recursal para fazer a liberação. Se a sentença for ilíquida, o cálculo vai ter que ser feito pela própria parte, por um terceiro nomeado pelo juiz, que vai ser um perito, ou até mesmo por um servidor da Justiça do Trabalho. Nós sabemos que aqui em Goiânia existe o setor de cálculos. Pois bem, em razão da pandemia, do fechamento dos fóruns, da complexidade dos cálculos, talvez da necessidade da juntada de algum documento, pode ser que o cálculo demore a ser elaborado pelo perito ou até mesmo pelo setor de cálculo ou servidor da unidade judiciária. O que o advogado ou advogada podem fazer? Apresentar uma petição com um cálculo, dizendo: olha, foram acolhidos os seguintes pedidos, que com base no salário, na remuneração do empregado, totalizam o valor X. E, portanto, esse valor X é superior, inclusive, aos depósitos recursais. E, portanto, vou requerer a liberação. Mas e se for um seguro garantia judicial? Não tem problema. O juiz vai oficiar a instituição para que transfira para uma conta judicial os depósitos e que estes sejam liberados ao credor. Não há nenhum problema com relação a isso. Existe uma outra possibilidade, que é aquela situação que a doutrina chama de capítulos da sentença. Como no processo do trabalho são vários pedidos, normalmente, pode ser que nós tenhamos situações em que alguns já transitaram em julgado e outros não. Vou dar um exemplo. Imagina que o empregado fez 5 pedidos. Todos foram acolhidos. Pedido A, B, C, D e E. Mas a empresa recorreu somente de 2 pedidos. Fez um depósito recursal e recorreu só de 2. Então, na
realidade, 3 pedidos já transitaram em julgado. Aqui não é nem caso de execução provisória desses 3 pedidos. É execução definitiva. E aí, talvez no caso concreto, seja possível liberar o depósito recursal referente a esses 3 pedidos de execução definitiva, porque já transitaram em julgados esse pedido. Pode ser ainda que nós tenhamos uma hipótese que a liberação tenha que ocorrer até mesmo para o empresário ou para a sociedade empresária. Você pode ter uma situação em que o juiz acolheu no primeiro grau os pedidos, o empresário ou a sociedade empresária recorreram, a turma reformou a sentença e transitou em julgado. Esses valores precisam ser liberados imediatamente ao empresário ou à sociedade empresária. Se não o foram, pode ser feita uma petição, apresentada uma petição para a liberação desses valores. Então é isso. Eu agradeço ao convite da doutora Sara. Estou sempre à disposição do IGT e espero ter respondido a questão de uma forma bem clara e didática.